Oi, filhotes! Essa é a nossa aulinha sobre carboidrato, também chamado de glicídios. Calma, são os famosos açúcares. É o que tem no trigo, nas frutas, no leite. Você tem dúvida sobre isso? Vem comigo! Fala, filhotes! Essa agora é a nossa aula sobre os carboidratos. Nome complicado, né? Também se chamam glicídios, mas a maioria da população conhece eles como açúcares. Essa molécula orgânica, os carboidratos, estão presentes nas frutas em gerais, nos cereais que a gente come de manhã cedo, na massa do pão, no trigo, que também tem na pizza. Então vamos falar agora dos açúcares, dos carboidratos, que são a fonte principal de energia para nós, quando a gente corre, quando está estudando alguma coisa, fazendo atividade física. São esses carboidratos que o corpo usa inicialmente como fonte de energia. Fechado? Cai muito na prova, é interessante pra caramba. Vamos organizar a aula direitinho. Vamos lá. Primeiro ponto. Eles são a fonte imediata de energia. Tá? A primeira fonte que os músculos, o cérebro usa quando precisam de energia vão ser as moléculas de carboidratos. Fechado? Mas calma. Aí vem uma dúvida. Professor, o carboidrato é a molécula que mais tem energia? A resposta é não. Não. Quem mais armazena energia são os lipídios, as gorduras. Então por que o nosso corpo recorre primeiro ao carboidrato e só depois ao lipídio? A resposta é simples. É que os lipídios têm uma digestão muito difícil. Então, com o tempo que o corpo usa para ficar quebrando o lipídio, ele já poderia ter quebrado o carboidrato. Então, carboidratos são usados como fonte imediata não porque tem mais energia, e sim porque tem a digestão mais fácil que das gorduras. É na gordura que eu tenho mais energia armazenada. Guardou isso? Continuando, olha para cá. Agora vem comigo, gente. Gordura gera mais energia, só que é de difícil digestão. Por isso que a fonte imediata são carboidratos, ok? Eu disse na primeira parte da aula que são moléculas o quê? Orgânicas. Vamos lembrar aqui na aula quais são as moléculas orgânicas que tem na célula. Proteína, carboidrato, lipídio, vitamina e os ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA. Então, ele é uma molécula orgânica, tá? Outra coisa legal, a maioria dos carboidratos apresenta na sua composição 3 elementos. Ele vai ter o carbono, tem o hidrogênio e tem o oxigênio. Inclusive o nome carboidrato vem daqui dessa expressão, Seria o carbono, associado com moléculas de água. Seria o carbono hidratado. Tanto que eu chamo também de hidrato de carbono, ok? Bom, muitos autores descobriram que nem todo carboidrato tem essa composição. Daí o termo hoje mais utilizado ser glicídio. Eu até queria que vocês usassem mais o termo glicídio do que carboidrato. E explica para as pessoas. É que nem todo glicídio tem apenas essa composição. Tudo bem? Outro ponto legal, filho, vem cá. Os glicídios, os carboidratos, a produção deles é através de 2 fenômenos. Ou a partir da fotossíntese, que é realizada pelos vegetais, pelas algas. Professor, o que é a fotossíntese? É toda vez que o organismo recebe energia luminosa e usa a energia luminosa para fazer moléculas orgânicas, entre elas os carboidratos. Ou pode ser produzido através da quimiossíntese. Cuidado agora. Quimiossíntese é quando o organismo recebe energia que vem de processos de oxidações. Não é da luz, filho. Vem de reações de oxidações. E ele vai usar essa energia para fazer moléculas orgânicas. Exemplo disso são bactérias que são chamadas de quimiosintetizantes, que usam energia de oxidação para produzir matéria orgânica. Entre essas matérias orgânicas vai ser produzido carboidratos ou glicídios. Fechado isso? Outro ponto que é bem legal para amarrar para a prova é a função que essa molécula pode ter. É dupla, tá? Sempre que você pensar em glicídio, carboidrato, lembra que eles podem ter função energética, que é a função principal, fonte de energia, combustível para as células. E 2,
a função estrutural ou função plástica. Quer ver um exemplo disso? Tem dois carboidratos que eu vou citar aqui na aula. Um é a celulose e o outro é a quitina. A celulose compõe a parede celular dos vegetais. Ela forma a estrutura da parede celular. E a quitina forma o exoesqueleto dos artrópodos. Por isso, a celulose e a quitina são glicídios, mas não têm função energética, tem função estrutural. Guardem a mensagem. Agora vamos fazer a classificação dos glicídios. Bom, eu fiz uma representação aqui que é bem didático, gente. Primeiro, os glicídios são divididos quanto ao tamanho. Existem glicídios bem pequenininhos, que formam unidades. E se eu juntar essas unidades, eu formo cadeias médias ou cadeias grandes. Vamos lá. Quando eu estiver me referindo a um glicídio, que é uma unidade, que é pequenininho, são chamados monossacarídeos. Quando eu estiver me referindo a cadeias pequenas, eu vou usar o termo oligossacarídeos. Olha a palavra oligo, quer dizer poucos, né? Poucos, cadeia com poucos, cadeia com 2, ou cadeia com 3, ou cadeia com 4, tá bem? E quando eu me referir a uma cadeia com muitos monossacarídeos, né? Muitos, aí eu vou ter os polissacarídeos. Olha o termo poli, quer dizer muitos, vários, grande quantidade. Então eu tenho unidades monossacarídeos, cadeias curtas, oligossacarídeos e cadeias longas, polissacarídeos. Agora, uma coisa muito importante, gente. Cuidado, meninos, olhem para cá. Tem duas palavrinhas que aparecem com frequência em prova de química e biologia e eu tenho que entender. Uma delas é polímeros. O que são os polímeros? Um polímero é uma cadeia que é formada por unidadezinhas que se repetem. Vamos fazer uma brincadeira aqui? Uma parede representa um polímero, porque a parede é formada por vários tijolos, que são unidades que se repetem, né? A proteína, por exemplo, é um polímero. Ela tem unidades que se repetem, chamadas aminoácidos. Se você pegar o DNA e o RNA, são polímeros. Eles têm unidades que se repetem, chamados nucleotídeos. E os polissacarídeos aqui são polímeros, porque ele tem unidades que se repetem de glicose. Você entendeu direitinho? Então os polissacarídeos são polímeros. Repete comigo. São cadeias que têm unidades repetidas. Fechado isso? Agora vamos começar a analisá-las. Dá uma olhadinha para cá, filho. Primeiro vamos começar com os monossacarídeos, que são os menores carboidratos de todos, certo? A gente costuma dizer, para efeito conceitual, que o monossacarídeo é tão pequeno, filho, que ele tem de 3 até 7 átomos de carbono. Daí o nome deles, Vamos lá. Se ele tiver 3 átomos de carbono, é uma triose. Facinho, né? Se tiver 4, tetrose, de tetra. Se tiver 5, pentose. Se tiver 6, hexose. E se tiver 7, heptose. Então vamos reformular. Os monossacarídeos são tão pequenos que eles são açúcares formados apenas com 3 a 7 átomos de carbono. Daí o nome deles. Agora vamos aprender a escrever a formulazinha química. Ficaria assim, A triose tem 3 carbonos, não é isso? Então quando eu vou escrever, eu faço assim, Eu boto C3, 3 carbonos, H6, porque o hidrogênio vai ser o dobro do carbono aqui, tá? H6. O3. C3H6O3. Fechou? Bora fazer a tetrose com 4. Olha lá. Eu tenho C4, 4 átomos de carbono, tá? Aí o hidrogênio pro dobro. Vai ser H8. E o O4 de novo. Percebeu, filho, como fica? É só botar nas pontinhas o valor, né? E no hidrogênio que está no meio você duplica. Bora fazer junto? Qual é a fórmula da pentose? Não é C5? Então vamos lá, vai ficar C5H10O5. É o que você está vendo bem aqui, Deu para entender? Vamos fazer da hexose agora? Hexa é 6, né? Vai ficar C6H12O6. Olha o que você está vendo bem aqui. E da heptose é com 7 carbonos. Então vai ficar C7H14O7. É o que você vê bem aqui, Deu para entender direitinho isso? Que bom que para a prova de ensino médio eles isolaram 2 para cobrar de vocês.
Eles cobram sempre as pentoses. Quando eu falo cobra, ele quer o exemplo, tá? E eles cobram sempre as hexoses. Vamos conhecê-las. As pentoses são duas muito famosas, gente, muito recorrente em prova. Vai ser a ribose, que é o açúcar presente na molécula do RNA. Ribose. Então não esquece, RNA tem açúcar. Ó, ribose. E a desoxirribose é o açúcar presente na molécula de DNA. Então, não esquece, tá? Tanto na molécula de RNA como na molécula de DNA, eu tenho açúcares. São monossacarídeos do tipo quê? Pentose. 5 átomos de carbono. Pegou a mensagem? Agora vamos pegar as hexoses que caem na prova também. Vamos lá. As hexoses são essas aqui, ó. Tem 6 átomos de carbono, confere comigo? Então vamos lá. São a glicose, a frutose e a galactose. Agora vem aquele exercício que eu quero que você faça comigo. Eu preciso que vocês tomem nota desse esqueminha, tá? E façam muito exercício e tentem dar aula para você mesmo, para algum amigo. Chama um amigo teu que perdeu essa aula, separa um esqueminha e dê a aula para o seu amigo. Tu vai ver que a tua fixação é muito melhor, tá bem? Então as hexoses, glicose, frutose e a galactose. Bom, só para você saber, a glicose ela é encontrada de maneira muito geral. Por isso que a glicose sempre é citada em prova como a principal fonte de energia. É um açúcar muito abundante e encontrado em vários alimentos. Alimentos de origem animal, vegetal, tem muita glicose. A frutose não, a frutose é mais restrita, tá? Ela vai estar presente realmente em vegetais, né? E a galactose vai estar restrito mais em animais, que essa galactose vai ser encontrada mais no leite, por exemplo, tá bom? Então, a glicose é sempre citada como fonte de energia combustível por ter essa encontrada num número incrível de organismos como fonte de energia. Deu para entender direitinho? Muito bem, gente, nós falamos dos monossacarídeos, que eram unidades, não é isso? Agora eu vou juntar monossacarídeos para formar cadeias pequenas. Vamos lá. Agora vamos conhecer os oligosacarídeos. Olha o termo, filho, oligo quer dizer poucos. São cadeias curtinhas porque tem poucos monossacarídeos unidos. Calma, uma notícia excelente para todo mundo. Os oligosacarídeos são muitos, mas na prova de ensino médio eles só cobram um tipo, que são os disacarídeos. O disacarídeo é quando eu junto 2 monossacarídeos. Percebeu, filho? Por exemplo, se eu juntasse 3 monossacarídeos, eu teria um trissacarídeo. Se eu juntasse 4, seria um tetrasacarídeo. Fechou? Na prova, então, diga assim, ó. O único oligossacarídeo que cai na prova são apenas os disacarídeos, formados pela união de 2 monossacarídeos. Fechado isso? Aí tem que estar repetindo a frase, não esquece. Vem cá comigo. Olha essa imagem bem simbólica. Eu estou representando aqui um monossacarídeo, ó. Aqui tem outro monossacarídeo. E da união dos dois surge um disacarídeo. Tudo bem essa história? Essa ligação aqui que nós chamamos de ligação glicosídica. Quando eu uno 2 monossacarídeos para formar um disacarídeo, tá? Eu tenho uma ligação glicosídica. Fechado isso? Vem cá comigo. Tem 3 disacarídeos que são muito citados em prova. Ó, são a maltose, lactose e a sacarose. Muito cuidado agora, filho. A maltose é formada por 2 moléculas de glicose. Olha aqui no quadro. Ó, fechou? Essa maltose é muito encontrada em massas, muito encontrada em massas. A quebra do amido geralmente libera essa maltose. E a quebra da maltose libera 2 moléculas de glicose. Por exemplo, o pão, filho. Vou usar um exemplo bem corriqueiro nosso. Pão, arroz, macarrão, aquela massa da pizza, né, que é a massa de trigo. Quando você vai comer aquilo ali, você vai desdobrar em maltose e depois quebrar em 2 moléculas de glicose. Fechado isso? Segundo exemplo, filho, é a lactose. A lactose é encontrada no açúcar do leite, tá? Então é encontrada em fonte animal apenas. E quando a gente digere a lactose, você quebra ela, ó, em uma molécula de glicose mais uma de galactose. Então, ó, cuidado com os nomes, tá? Lactose, o açúcar do leite, é formado pela união de glicose mais galactose. Agora um comentário curioso, gente. Já ouviram falar sobre intolerância à lactose?
Olha como tem tudo a ver com a aula. A pessoa que é intolerante à lactose é aquela que não consegue quebrar a lactose. E ela não quebra devido à ausência de enzimas. A enzima que quebra a lactose se chama lactase. Se eu não tiver a enzima lactase, ou se eu produzir uma quantidade muito abaixo do normal, eu não vou quebrar a lactose. E aquela lactose que não foi digerida, ela permanece no meu intestino e aquilo me causa irritações que vão causar vários sintomas, como a flatulência, o inchaço abdominal, sensação de febre em algumas pessoas, dores abdominais. Fechado isso? Então, intolerante à lactose é aquela pessoa que não produz a enzima lactase para digerir a lactose. Pegou a mensagem? Olhem para cá. O terceiro agora é a sacarose. Esse aqui é muito comum, filho. Sacarose é o que você encontra naquele açúcar cristal que você compra no supermercado. Aquele saquinho de açúcar que você leva para sua casa é um saquinho com sacarose. E quando ela é quebrada, gera uma molécula de glicose e mais uma de frutose. Fechado? A sacarose é composta por glicose mais frutose. Muito bem, gente. Agora vamos pegar os polissacarídeos, os grandões, né? São aquelas cadeias enormes, elas têm mais de 20 monossacarídeos unidos. Dá para ver aqui na representação, ó. Essa aqui seria uma molécula de glicose. Aí aqui mais uma, ó. Aqui mais uma. Aí eu vou combinando várias glicoses, sabe? E aí eu monto um polissacarídeo. Legal. Deixa eu apresentar para vocês, então, quem são eles. Os 4 principais polissacarídeos, os mais cobrados em prova, são estes aqui, ó. Vamos dividir em 2 categorias, tá? Tem polissacarídeo que vai ter função energética, reserva energética. E tem polissacarídeo que vai ter função estrutural. Fechado? Vamos começar com os 2 estruturais. Eu até citei eles durante a aula. É a celulose, ó, que é encontrada onde? Na parede celular de vegetais e algas. E algas também, tá? A parede celular, a celulose, é um polissacarídeo. Tudo bem? Segundo, a quitina. Essa quitina aqui vai estar presente em 2 locais também. Um é no exoesqueleto dos artrópodos. Sabe aquela casquinha, filho, que tem no caranguejo, no camarão, ou que cobre o corpo da barata, não é isso? Aquilo chama exoesqueleto, tá? E é feito de um açúcar chamado quitina. Quitina. A quitina também é encontrada na parede celular, só que dos fungos. Não vai confundir isso, tá? A celulose na parede celular das plantas e algumas algas, e a quitina na parede celular dos fungos e no exoesqueleto dos artrópodes. Mas calma, eu queria te contar 2 curiosidades. Primeira, que é muito interessante. A celulose não pode ser digerida por nenhum animal. Nenhum, filho, nenhum. Nem a vaca consegue digerir a celulose. Aí você vai dizer, professor, mas peraí, como é que a vaca, então, consegue digerir o capim se ela não digere a celulose? Essa explicação é muito legal. É assim, é que a digestão da celulose depende de enzimas que os animais não produzem, mas alguns micro-organismos podem produzi-la. Exemplo disso, no caso do ruminante, filho, que é o boi, a vaca, tem uma bactéria no estômago deles que produz a enzima celulase, que degrada a celulose. Percebeu? Olha um outro exemplo. No caso do cupim, quem digere a celulose para o cupim não é ele. É um protozoário do gênero Triconinfa. Protozoário, Triconinfa. E essa relação que tem entre o protozoário e o cupim, e entre a vaca e a bactéria, é uma relação obrigatória, chamada mutualismo. Deu para entender? Outra curiosidade que é muito legal de prova. A celulose não pode ser digerida por seres humanos, como eu falei, Animal não digere. E nós também não temos micro-organismos para fazê-lo. Ou seja, no nosso corpo a celulose não vai ser digerida. E aí vem aquele questionamento. Professor, se eu não consigo digerir a celulose, é importante para eu comê-la? É muito importante. Sabe por quê, filho? Quando você come a celulose, as fibras dela, passam pelo nosso intestino e acabam removendo impurezas. Quando você produz fezes, ficam resíduos fecais no intestino. E se eu puder remover os resíduos fecais, se eu puder me livrar deles, eu vou evitar bactérias patogênicas e vou melhorar a minha função digestiva. É por isso que é muito interessante você comer salada, principalmente à noite antes de dormir.
Aquela fibra de celulose vai promover uma limpeza no seu intestino, melhora a função digestiva. E uma pessoa que tem uma função digestiva melhorada é uma pessoa que fica muito mais disposta, evita doenças oportunistas, consegue regular melhor o seu peso. Você entendeu? Por isso que todo mundo fala, comer mais celulose é muito saudável. Ainda tem mais uma coisa, se você está tentando emagrecer, né, perder aquela gordurinha localizada, comer a celulose antes das refeições é legal, comer uma salada, por exemplo, é legal, porque o volume da salada, que chega no estômago, no intestino, causa uma saciedade. E aí eu acabo comendo menos. E com isso eu consigo diminuir, né, aquela gordurinha localizada. Fechado isso? Vamos para cá agora. Agora vamos conhecer os polissacarídeos que são reserva energética. Isso é muito legal, gente. Olha que discussão bacana. Eu não poderia ter glicose em excesso dentro da minha célula. Sabe por quê? Porque a glicose dentro da célula tornaria a minha célula hipertônica, muito concentrada. A água entraria na minha célula e a célula ia romper de tanta água dentro dela. Então eu tive que desenvolver alguma estratégia de guardar carboidrato sem aumentar a tonicidade da célula, sem deixar a célula hipertônica. E tem uma maneira de fazer isso. A gente guarda carboidrato em pacotes grandões, em moléculas grandonas, né? E essas moléculas são amido e glicogênio. O amido vai ser a reserva energética dos vegetais, vegetal armazena forma de amido, tá? E o glicogênio vai ser a reserva energética dos animais e dos fungos, não esqueça. Glicogênio é reserva do animal e do fungo. Mas tem mais uma curiosidade. Meninos, em nós animais, o glicogênio fica armazenado principalmente em dois locais. No músculo estriado esquelético e no fígado. Só que tem uma diferença. O glicogênio que está armazenado no fígado é para ser usado pelo corpo todo. Pelo corpo todo. E guarda energia que vai ser utilizada pelo organismo todo. O glicogênio que está armazenado nos músculos, não. Esse glicogênio, ele tem energia armazenada, né, para ser usada pelo próprio músculo. Então repita comigo. Glicogênio do fígado é para ser usado pelo corpo todo. Glicogênio armazenado no músculo só vai ser usado pelo próprio músculo. E uma última curiosidade que é bem legal para a nossa prova. Dá uma olhadinha para esse slide, gente. Aqui eu trouxe um artrópodo, ó. O que cobre dele são o exoesqueleto de quitina, tá aqui, ó. Isso aqui são lâminas de quitina. E eu separei a molécula para cá para chamar a atenção de uma coisa de vocês. Vem cá. É que eu te falei que os carboidratos são compostos basicamente por carbono, hidrogênio e oxigênio, certo? Só que esse aqui tem uma coisa a mais. Eu queria que você visse essa molécula. Bem aqui, ó. Você consegue ver bem aqui, filho? Olhem o nitrogênio. Quitina é um carboidrato nitrogenado. Nitrogênio. É por isso que existem as plantas insetívoras. Olha que sacada incrível, pessoal. Imagina uma planta que vive num solo pobre em nitrogênio. Pobre. Então a planta vai ter que recorrer a uma outra fonte. Qual vai ser? Vai ser a carapaça dos insetos. Essas plantas capturam os insetos e vão digerir a quitina que tem no exoesqueleto deles para obter nitrogênio. E aí nós percebemos uma coisa muito legal. Olha só, a planta não está se alimentando do inseto. A planta está apenas usando um elemento que é o nitrogênio que ela tem necessidade. Então essa planta não pode ser considerada um ser heterotrófico. Isso é muito legal. A gente na biologia só pode classificar como heterotrófico o ser que se alimenta da matéria orgânica de um outro ser. Não é isso? Como as plantas estão usando apenas o nitrogênio dos insetos, as plantas continuam sendo autotróficas. Elas produzem a sua matéria orgânica a partir da energia luminosa e usam o inseto apenas para obter nitrogênio. Essa dica é especial, né? Beijo! E aí, filhotes, deu para entender tudo? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, que a gente vai fazer tudo para tirar dúvida de todo mundo, tá? Não esquece de dar o like, te inscreve no canal, que a gente tem produção semanal para vocês. Beijo!